O Mateus é um jovem, como os outros, que já viveu e conhece um pouquinho, tem vivido em certa parte ainda um pouquinho dessa realidade no meio, acho que tá ligado, no meio daquilo que vocês vivem, daquilo que vocês enfrentam. Então nós o chamamos para que ele possa contar um pouquinho da sua experiência, também das suas dificuldades, daquilo que é o desafio, mas o que dá para fazer, quais são as possíveis ferramentas. Nenhum de nós aqui, né, nem o Daniel, nem o Mateus, nenhum de nós somos exemplos perfeitos, mas somos exemplos de pessoas que querem permanecer com o Senhor diante dos desafios e crescer. Então, Deus abençoe seu testemunho aí, querido. Amém. Tudo bem, gente? Bom dia. Então, vou falar um pouquinho só o que eu estudo, onde eu estou. Eu estou indo para o 8º período agora de Economia na Unesp, em Araraquara. Então, é para ser o último ano, mas tem bastante greve, então vamos ver como é que vai ser isso daí. Pode começar, Gil. Coloca lá, por favor. Tá, não, tem um outro antes ainda. Bom, enquanto ele acha lá, eu vou ter pouco tempo, então não vai dar para se aprofundar em nenhum tema, eu vou passar mais pelos tópicos gerais que envolvem toda essa caminhada, desde o momento que você decide que faculdade você quer fazer até o final da faculdade. Então, começar com essas duas pesquisas que tem aí. São pesquisas americanas, as duas já antigas, mas as duas são as principais quando alguma igreja, algum pastor vai falar sobre o tema. Essas são as principais pesquisas usadas. As duas são dos Estados Unidos, mas os dados eu acredito que não sejam muito diferentes do Brasil. Inclusive, acho que até que no Brasil é pior. Então, uma de 2006 falando que 58% dos jovens cristãos se afastam da igreja logo que entram na universidade. Nos primeiros 2 anos ali, eu resumi um pouco a pesquisa. Essa não explica tanto a porcentagem dividida do o que acontece com esses 58%. A segunda fala um pouco melhor. Então, 30% continuam firmes durante toda a universidade, 10% se tornam completamente ateus, 40% se afastam. Esses se afastam é um discurso que a gente vê bastante hoje em dia, que é aquela ideia do eu continuo acreditando em Deus, mas a fé é importante, mas a igreja, aí começa a colocar todas as culpas na igreja. Isso já é suficiente para tirar o universitário completamente desse ambiente, e sem um corpo, sem uma igreja da qual ele faz parte, essa fé começa a ficar cada vez mais vazia e relativista, e acaba por, muitas vezes, tornar a pessoa completamente cética a respeito de Deus. E 20% continuam participando, mas é uma coisa cada vez menos frequente, e que também tem o mesmo destino dos outros, vai ficando cada vez uma fé mais fria e vazia. Sobre essas pesquisas, o Augusto Nicodemos, ele é pastor presbiteriano e foi chanceler do Mackenzie por muitos anos. Ele fez um comentário ali embaixo. Acho que nossas igrejas não estão preparando os jovens para a visão de mundo naturalista e ateísta da academia. Quando não perdem a fé, criam uma dicotomia entre fé e mundo, separando fé e entendimento, crer e pensar. Esse comentário dele, acredito que dá para a gente dividir em 2. Pode mudar, Gi. O primeiro falando claramente ali do antes da faculdade. Então, falando sobre o preparo antes do aluno ir, do jovem ir, né? Então, ele fala especificamente da igreja. Vamos trabalhar um pouco mais, de um jeito mais abrangente a respeito disso. Então, sobre a preparação da igreja. Faz muito sentido o que ele está falando aí. Realmente, o que a gente vê é que a igreja não prepara muitas vezes o aluno para ir. Então, eu conheço muita gente que veio de igrejas menor estruturadas, aquela igrejinha de bairro, com uma comunidade muito pequena. Geralmente não tem nem divisão de jovens ou adultos, é só o culto de domingo e quarta ali. Então, o que acaba acontecendo é que é uma realidade muito diferente da que ele está acostumado. Ele não conhece quase ninguém. Eu moro com um cara que é cristão, assim, nasceu na igreja, sobrinho de pastor, neto de pastor. Na igreja dele, ele foi, assim, acho que o primeiro universitário a ir para fora, assim. O resto fez faculdades ou perto de casa, ou à distância. Ele foi o primeiro a ir para fora. Então, imagina a dificuldade que uma pessoa dessa vai ter para se adequar nessa realidade nova e conseguir ter uma preparação melhor dentro desse contexto. A nossa igreja, claro que ela não é perfeita, o pessoal está sempre surgindo ideias de como a gente pode melhorar toda essa questão, como o Luizinho deu até uma ideia. O programa surge bem nessa linha também. Mas, se você aproveitar todas as oportunidades que a nossa igreja oferece, eu garanto que, sim, 90% dos problemas você já não vai ter na faculdade. Claro que você vai enfrentar, mas a sua preparação para enfrentar isso já vai ser muito maior. Então, a gente tem uma divisão bem clara nas idades, nas faixas etárias.
cada fase da sua vida, a gente tem um trabalho diferente aqui na igreja. Então, tem os jovens, dividido teens e twins. Para ficar uma linguagem muito mais perto daquilo que você está realmente vivendo, tem EBD, que fala exatamente para os universitários. E uma coisa muito importante também, quantos universitários a gente tem aqui que saíram, fizeram intercâmbio, moram em várias partes do país até, vários estados, fazem diferentes cursos, várias faculdades. Você tem muita gente com quem você pode falar, pegar ideias, tirar dúvidas. As pessoas com certeza vão te ajudar muito. Nunca ninguém, por exemplo, veio falar comigo, assim como eu também cometi esse erro de antes de entrar na faculdade, não falei com ninguém a respeito disso, tirar dúvida, e isso poderia ter me ajudado em muitas áreas, antes de eu ter ido. Outro ponto, pode passar, Gi? Então, preparação dos pais, preparação em casa. Um discurso que eu escuto muito, sempre escutei, é pai falando, não, meu filho não vai para fora, meu filho não está preparado para isso, não sei o quê. Mas aí você vai ver a visão de mundo que esse pai passou para o filho, a educação toda que foi, e às vezes é algo muito fechado, cria o filho de um jeito como se fosse dentro de uma redoma mesmo, assim, um círculo de proteção muito rígido. E, por exemplo, é fácil você falar que seu filho não está pronto depois de, por exemplo, com 17 anos você está tendo que arrumar a cama do seu filho, ele não sabe fritar um ovo, não sabe lavar louça, nunca fez nada disso, tem que mandar fazer devocional e tudo mais. É difícil esse filho estar pronto, né? Pode passar, Gi. Mas claro que essas coisas básicas não são o principal legado que os pais vão deixar. A ideia de trazer o filho e a influência que o pai leva para o filho no ambiente cristão e no testemunho que ele dá para o filho é, sem dúvida, a parte mais importante. Então, qual que é a maturidade com que o seu filho está indo? Ele é o melhor da sala dele, ele estuda muito, ele está preparado para entrar de primeira no ITA ou no qualquer faculdade, sim, de excelência do país, mas ele não faz o devocional. Você tem que mandar ele fazer devocional. As amizades dele são majoritariamente do mundo, da escola, do ambiente em que ele participa fora da igreja. Ele marca de sair com o pessoal da escola, então no horário dos cultos. Qual que é o círculo de influência dele? Com quem ele convive, de quem ele tira as principais ideias de vida, perspectivas para o futuro? É da igreja, é do pessoal de fora? Como que funciona? Qualidade do devocional dele, como que funciona isso? Ele, então, fica no pão diário ali, 5 minutinhos por dia, é mais uma obrigação que ele tem que fazer, assim como ele tem que tirar o lixo e dar comida para o cachorro, por exemplo? Ou é algo que ele realmente se dedica e pretende usar aquilo para o benefício dele, e quem sabe para ele poder ajudar outras pessoas também? E, pode passar? Por fim, a preparação individual. Então, o Daniel até falou um pouco disso. Não é só estudar, não adianta você estar completamente preparado para entrar na universidade, fazer o vestibular, e chegar, então, em dezembro, depois de um mês, você está lá fora, achando que está pronto. Hoje, com a internet e tudo mais, a gente tem muitas ferramentas para saber exatamente para onde você está indo, como é a cidade, como é a sua universidade, conhecer pessoas, conhecer a BU, saber de todas as igrejas que existem lá no lugar onde você vai. Tem gente que vai para a faculdade, vai morar fora, depois de um ano a pessoa fala que ainda não achou uma igreja, está descobrindo, está procurando. Isso é algo que dá para a gente se preparar antes de ir. Aí depois disso, então, pode passar, Gi? Depois que a gente chega lá, vai para a segunda parte do comentário do Nicodemos. Aqui ele está falando de algo específico, que é a doutrinação, que depois eu vou falar disso. Pode passar? Primeiro, quando o jovem chega lá, ele dá de cara com a vida universitária, que é uma vida de muita autonomia e liberdade. Então, lembra daquele primeiro tópico lá da criação dos pais? E conforme a gente foi falando daquela questão do círculo de proteção, imagina da forma como você pode criar seu filho, de uma maneira muito protetora. É uma ilusão muito grande que cria nele, quando há uma diferença muito grande entre a forma como ele foi criado e chega nesse mundo completamente diferente, uma liberdade absurda. Para vocês terem uma ideia dessa liberdade, tem um jovem que acabou se formando já. Ele já estava terminando quando eu entrei. Mas o testemunho dele era, ele cresceu na igreja sem nenhum preparo adequado para uma vida diferente, tão diferente como a universidade. E essa liberdade que eu estou falando, ele chegou na faculdade, foi morar direto numa república. É um contexto muito diferente, não recomendado, inclusive.
E ele teve alguns problemas com drogas. Ele falou que usou vários tipos de drogas diferentes, tal. Ele não precisou de reabilitação, nada. Depois voltou, virou presidente da BU, inclusive, lá. Mas ele fala assim, é uma coisa tão fácil que eu tive tantos problemas com drogas, experimentei tantos tipos de coisas diferentes, e não faço ideia de onde se compra, quanto custa, porque eu nunca precisei ir atrás disso. É algo que vem de um jeito muito fácil. Então, você está lá na República, quer conhecer gente solidária, é gente de República. Para dividir, lavar louça e droga. É tudo assim, é bizarro. Então, com quem seu filho vai morar, preste atenção nisso. Eu fiz algo que acaba sendo muito comum, que eu passei o primeiro ano sozinho, e aí nesse primeiro ano você conhece muita gente, tal. No segundo ano você pode juntar com algumas pessoas e arrumar uma casa, é mais barato, é legal também você morar com mais gente. E você escolhe com quem você vai morar, né? Você conhece as pessoas. Aí, pode mudar, Gi? Questão da doutrinação. Aí entra mais na ideia dessa dicotomia que está falando o Nicodemos aqui. É muito comum hoje a gente ver, hoje não, né? Desde sempre, a fé como algo que é completamente dissociado da razão. O pensar e o crer é algo que a gente vê de uma maneira muito isolada aos olhos da comunidade acadêmica. Então, tanto professores, os próprios alunos, comunidades estudantis, movimentos, eles veem isso de uma maneira que não bate. Então, tudo bem você ter sua fé, mas a partir do momento em que você usa sua fé para viver desse jeito, aí já parece algo muito antiquado, algo muito retrógrado, e que não tem necessidade nenhuma de você desperdiçar a oportunidade que você está tendo de aprender com tantos professores e tantas filosofias inovadoras, ou inovadoras pelo menos para a época, que ainda hoje exercem muita influência, e você desperdiçar tudo isso querendo ficar com um livro de tantos mil anos atrás. Então, contra isso, é aquela ideia da maturidade espiritual que a gente falou. Então, se você ficou no pão diário 5 minutos por dia, se esse é o tipo de devocional e é aquilo que você consumia de Deus e da Bíblia, vai chegar nesse ambiente, você não vai ter ferramentas para conviver com isso. E eu não estou falando de você levantar, subir no palco da escola e começar a querer discutir com o professor. Isso é algo, como o Daniel falou, muito diferente de como funciona nos filmes, né? É algo que você tem que ter sabedoria, tem que ter o bom senso para não querer discutir com o professor. Não é algo que vai se resolver como nos filmes, por exemplo, e aí todo mundo da sala começa a se converter e orar em línguas na aula mesmo. O último, tem só mais 2. Amizades, então. Você escuta tanta coisa antes de ir que eu lembro nos meus primeiros dias de aula, assim, você escuta sobre as amizades, tomar cuidado com isso, com aquilo. Eu lembro dos meus primeiros dias na faculdade, você chegava assim, assustado, tal, novinho, 17 anos, aí alguém vinha estender a mão para te dar oi, assim, você já olha achando que a pessoa está te oferecendo droga, assim, de tão assustado que você vai para a faculdade, de tanta coisa que você escuta. Então, a verdade é que é um mundo completamente novo, Então, no final da faculdade, depois de 4 anos, você vai descobrir que tudo que você construiu lá, toda a sua vida, é formada por pessoas novas, muitas delas não cristãs. Então, entra muito a ideia de postura também. Qual postura que você, como cristão, tem diante dessas amizades do mundo? E nessa ideia de postura não é tão diferente do ensino médio ou do cursinho. É um ambiente muito opressor que tenta te puxar de muitas formas e você tem que manter essa postura. Então, tem cristão que é muito dramático e isso faz de coitadinho. Então, alguém te oferece alguma coisa e você fala, não, eu não posso, eu tenho que me manter puro, não posso cair nessa. E você fala para a pessoa te olha como uma pessoa que não está certa daquilo que ela quer. Não tem as ideias claras. Uma pessoa que não acredita realmente que o plano de Deus é o melhor para a vida dela. Então, tem ideia dessa postura. Tem a BU também como fonte de amizade na faculdade. A Elza falou, é a Aliança Bíblica Universitária. Funciona muito bem como se fosse um imã na universidade. Assim. Então, dezenas de milhares de universitários que vão ter, tem a BU lá, de repente começa a aparecer cristão de cada curso, assim, tudo se unindo pela BU. E por último, a igreja. Bom, a igreja, o Daniel já falou bem, o meu tempo já acabou. É isso mesmo. Você não tem desculpa, você vai para longe. É difícil, muitas vezes, você sair. A nossa igreja aqui, ela tem uma comunidade de jovens muito grandes, então tem vários tipos de grupo. Qualquer tipo de personalidade seu, vai ter um grupinho que você vai se adequar melhor. Muitas vezes, morando fora, não é assim, você tem dificuldade. São grupos diferentes, pessoas diferentes. E claro que é muito difícil se adequar e se acostumar. Mas estejam orando, então, tenham essa consciência da importância que isso vai fazer na sua vida.
E se fosse para resumir tudo isso, todo o programa, as oficinas aqui, tudo em uma frase, seria algo como, num contexto tão liberal, de tanta facilidade que você tem para escapar, dar um pulinho ali, fazer isso, fazer aquilo, o que vai definir exatamente o que você vai ser nesse ambiente universitário é o quanto você confia realmente que o plano de Deus para a sua vida e tudo isso que você escuta desde criança é realmente o melhor na sua vida. E se você tiver muita clareza disso e ter certeza de que isso é aquilo que vai guiar a sua vida, não só nesse ambiente, nesses 4 anos, 5 anos, mas por toda a sua vida, se você tiver isso muito claro, vai ficar tudo muito mais fácil para você lutar depois. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o Matheus, porque eu acredito que fica mais fácil de tanto vocês que já estão ou estão ingressando, os pais, enfim. Qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou lá no campus, enfim? Qual que você resumiria como maior dificuldade? Olha, acho que a minha maior dificuldade foi a questão da igreja mesmo. Então, se você... Tem muita gente que estuda e volta todo final de semana, não é o caso. Quem vai para muito longe e quase não volta também, já é um fato a questão da igreja. Mas no meu caso, e de muitos, volta a cada 2 finais de semana, fica meio confuso. São 2 finais de semana que você passa aqui, 2 lá. Você não consegue... Eu tive que sair de muitos ministérios aqui, porque não daria conta de estar só 2 finais de semana. Lá também você não consegue entrar. Então, fica muito difícil de você acabar entrando numa igreja de verdade lá. E o que você nos aconselha a fazer no meio de uma dificuldade como essa? Como que você conseguiu administrar essa dificuldade? O que te ajudou mais nesse sentido? Bom, deixa eu ver. A questão das amizades e com quem você anda, né? Então, você começa a fazer algumas amizades, aí fulano já conhece ciclano, que é de tal igreja, aí te dá carona. Então, é uma coisa que vai sendo um efeito em cascata, assim. É interessante que todas as respostas e os conselhos caem na questão do que o Daniel falou, né? Na diferença do que o nosso mundo hoje, pós-moderno, ou sei lá o que se possa chamar, que faço o que eu quero, quando eu quero e quando me convém. Ou faço o que eu preciso, aquilo que eu necessito e aquilo que eu devo fazer. Matheus, muito obrigado.